O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. É aquela coisa que as pessoas falam, mas assim, eu não sou racista, eu tenho famílias, eu tenho amigos, etc e tal. Já é uma besteira, porque o racismo não impede o afeto. Fiquei surpreendida que o primeiro contato radical com o racismo era na família. Tem um julgamento muito moral sobre como as pessoas se autoclassificam racialmente, que não correspondem àquilo que são as primeiras dinâmicas familiares que ela aprendeu a se classificar. Começa agora a Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. Salve, gente, tudo bem? Neste episódio, recebemos de volta aqui no Guilhotina a professora e psicóloga Lia Weiner Schuckmann. Oi, Lia, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bom, Luiz? Tudo bom, Bianca? Tudo certo, Lia. Bom, bem-vinda aqui ao nosso episódio 208 do Guilhotina. A Lia é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina e doutora pela Universidade de São Paulo, com estágio e doutoramento na Universidade da Califórnia. Ela é autora do livro Entre o Encardido, o Branco e o Branquíssimo, publicado pela editora Veneta e que foi tema do nosso episódio 121. E ela coorganizou o livro Branquitude, Diálogo sobre o Racismo e Antirracismo, que foi publicado pela editora Fósforo. A mesma editora que publica agora Famílias Interraciais, Tensões entre a Cor e o Amor. Lia, bom, a gente queria começar te perguntando um pouco como é que você chegou no tema da sua pesquisa e como é que foi o processo de selecionar essas famílias, enfim, e tratar desse tema. Bom, para quem não conhece, esse livro, né, é sobre famílias interraciais, ele chama Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, e, na verdade, ele surge como resultado ou como uma pergunta que vem depois da minha tese que eu escrevi sobre branquitude, né? Na minha tese sobre branquitude, a conclusão, né, que eu chego em alguma análise, alguma das conclusões, né, é que os brancos se apropriam, né, do significado de raça compartilhado na cultura e que, de alguma forma, conscientemente, inconscientemente, perpetuam, legitimam o racismo e se identificam com aquilo que é a branquitude, né, que é um lugar de superioridade moral, intelectual, estética e tal. E eu havia, né, tido uma pergunta no final, que era de que forma as pessoas podiam se romper, né, com essa identificação com a branquitude. Porque quem nasce branco não nasce identificado com a branquitude, que é esse lugar simbólico de poder material, né? Ela vai construindo, as pessoas aprendem a ser brancas, né? Elas aprendem quando elas estão, tipo, atravessando a rua e a avó fala, atravessa a rua, que tem um ladrão vindo, aí o ladrão é um negro. Aí ela, bom, o branco não é ladrão, né? O ladrão é o outro. Então tem um aprendizado de ser branco, né? E eu fiquei muito interessada, que na verdade é o que me interessa, de que forma as pessoas podem romper, né? Ou criar fissuras entre a brancura da pele e a própria branquitude. Um dos resultados, né, da tese mostrava que de quase todos os entrevistados, aqueles que conseguiam ter algo, né, que era chamado de letramento racial, né, o termo que hoje em dia todo mundo fala, mas que foi cunhado pela Francine Wittgenstein e que eu traduzi na tese, né, que é adquirir uma resposta individual, né, para as tensões da estrutura social, que a pessoa adquire aquilo, e vai aprendendo a ter uma crítica, né, à sociedade em que ela está, era uma das formas de adquirir isso, era as relações com pessoas negras de forma não hierárquica. Ou seja, as relações com negros de forma hierárquica era o que estava estabelecido, né, entre quase todos os entrevistados. Tinha entrevistado que dizia o seguinte, olha, eu só me relacionei com negro, uma entrevistada em São Paulo, em relação de trabalhador me servindo. Um absurdo, né? Se a gente pensar que parece que está, né, no apartheid, né? Uma pessoa que só se relacionou com, né, uma pessoa negra, que é 56% da população em posição de hierarquia e de posição de serviço, né? Pensar a radicalidade, né, daquilo que é aquilo que o Charles Mills chamou de contrato racial. Depois, né, quem quiser vai lá procurar, que esse livro acabou de ser lançado e traduzido pela Zahara, é um dos melhores livros que eu já vi para pensar, né, o racismo global, né, a supremacia branca. Então,
esse contrato racial estava ali e eu tinha essa dúvida, né? Como é que se rompe com isso? Que fissuras? E assim, os poucos brancos que eram desidentificados da branquitude, eles tinham relações não hierárquicas. Ou seja, o lugar do negro, a voz do negro, o lugar de decisão do negro era o mesmo do branco nessas relações, né? E aí eu fui pensar, bom, então a família pode ser um lugar em que as relações muito próximas e talvez não tão hierárquicas, não sei qual que era a minha fantasia ou minha ingenuidade, que as relações familiares não são hierárquicas, né? Mas talvez esse afeto, etc. e tal, pode ser um lugar de desconstrução ou de deslegitimação com essa identificação da branquitude. Eu estava muito apaixonada pela pesquisa da Frances Windens-Twine, que essa que lançou e cunhou o termo de letramento racial, que ela tinha feito uma pesquisa na Inglaterra, etnográfica, de uns 7 anos, vendo famílias, né, de brancos com negros, famílias interraciais, e ela dizia que esses brancos, nas relações afetivas, alguns, não todos, né, adquiriam o que ela chamou de racial literacy, né, que foi a tradução para letramento racial. E eu pensei, bom, como será que é no Brasil? Né? A gente tem 33% dos casamentos, né, no Brasil são de pessoas que se autodefinem de raças diferentes. Né? Então, a gente tem 33% dos casamentos interraciais. O interessante é pensar que isso acontece, em geral, nas classes C e D, né? Nas classes baixas. Isso, branco, rico, não tem casamento interracial ali. Né? Tem um intercâmbio com classe também. E aí eu falei, como será que acontece no Brasil? Bom, era uma pergunta que eu tinha, tal, mas eu não tinha a vontade de investigar. Mas aí eu comecei a falar do livro de branquitude e depois tem algo que acontece comigo, que eu não sei porquê. Depois que eu falo das palestras, parece que as pessoas vêm contar casos da vida dela para mim. Né? Não sei se eu tenho muito jeito de psicólogo ou uma escuta, né? Então, toda vez que eu dava palestra, assim, quando eu terminava, assim, as pessoas me pediam, sei lá, assinatura do livro, tal, etc. e tal, e começavam a contar que sofreram racismo na família. Eu, que sempre pensei que o primeiro contato do racismo, né, dos sujeitos era na escola, fiquei surpreendida que o primeiro contato radical com racismo era na família. Então eu resolvi, falei, bom, tem uma demanda aí reprimida, né? Eu comecei a investigar e procurar pesquisas na psicologia, que é a minha área, sobre famílias interraciais, e eu não achei nada, absolutamente nada. Agora, se a gente for pensar, para vocês é óbvio, vê se não é óbvio, que classe produz dinâmica nas famílias. Que a pessoa mais pobre, às vezes, faz mais trabalho doméstico, que a pessoa que é mais rica decide mais o que a família vai fazer, decide qual é a escola que o filho vai. Não está óbvio que classe define dinâmicas. E gênero? Não está óbvio que gênero define dinâmicas nas famílias? A menina veste rosa, ou seja, o menino isso, o menino faz mais aquilo, a menina faz mais trabalho doméstico. Está óbvio, né? Como é que algo tão estrutural como raça não iria produzir dinâmicas familiares? E não tinha nada, absolutamente nada escrito no âmbito da psicologia. Tinha alguma coisa na sociologia, alguma coisa na antropologia, e na psicologia não. Fiz um pós-doc, que é o resultado nesse livro, que é um pós-doutorado. Em geral, um pós-doutorado, as pessoas fazem uma pesquisa de 1 ano, e que depois elas escrevem um artigo. Eu fiquei 4 anos fazendo a pesquisa, porque era muito difícil, né, chegar nas famílias. Não chegar nas famílias, entrevistar as famílias como um todo, porque às vezes a pessoa já sai de casa. E o que eu entendi? Que eu precisava entrevistar a família inteira junto, porque a dinâmica aparecia na própria entrevista. Tinha a mãe que silenciava o filho falava, eu sou negro, e a mãe na hora falava, não, ele não é negro não. Então sempre tinha alguém que decidia nessas entrevistas qual é a classificação racial do outro, se o outro interditava a fala. Tem até uma mãe que fala que ele nunca foi negro, ele começou com esse negócio que é negro depois que foi para a universidade. Então, a própria dinâmica que eu queria investigar aparecia nas entrevistas, né? Então, foi bem interessante. Eu entrevistei 13 famílias, só que eu acabei escolhendo 5 para compor o livro, né? Porque as coisas acabaram se repetindo e são mecanismos e dinâmicas que se repetiam e que eu achei que dava com essas famílias, né, para fazer um livro. Perfeito, Lia. E qual foi o critério de família interracial que você utilizou para selecionar as famílias?
É bem interessante pensar que as pessoas pensam que família interracial é uma pessoa negra, uma pessoa branca e um filho que quase bateu no liquidificador e nasceu, né, no meio daquilo, né? É essa a imagem que as pessoas pensam de família interracial. Mas não necessariamente pensa, né, que uma família, né, que tem um pai pardo, uma mãe parda, pode ter um filho que é branco, um filho que é pardo e outro filho que é preto. Não tem nem o pai e a mãe são da mesma raça barra cor, né, pelo IBGE. E os filhos não, tem filho que é branco, tem filho que é negro. Ou seja, as configurações daquilo que é interracial é muito maior do que esse imaginário que é uma pessoa branca com uma pessoa negra e que vai nascer alguém que bateu no liquidificador, né? E acho que isso é super importante de pensar, né? Esse é o primeiro imaginário. Então, tem famílias interraciais, é que, assim, as pessoas consideram, né, as próprias famílias consideravam que haviam pessoas que se autoclassificavam como brancas e autoclassificavam como negras ou autoclassificavam como pardas dentro daquela família. E que eu também os visse assim. Agora, muito interessante que a classificação, a heteroclassificação, que é a minha, muitas vezes não coincidia com a autoclassificação da família. Por exemplo, a primeira família que eu entrevistei, provavelmente, se eu tivesse perguntado para a mãe, posso entrevistar vocês como família interracial? Ela iria dizer, mas a minha família é branca. Ou seja, ela não ia classificar a família dela como interracial. Mas o filho, que foi a pessoa pela qual eu cheguei na família, dizia que era uma família interracial porque ele se autoclassificava como negro. Então, o interessante é que depende de quem você pergunta e de quem você chega na família, não é a mesma classificação e autoclassificação que todos da família se autoclassificam. Mostrando, né, esse significado flutuante que é a raça, né, muitas vezes, nas próprias dinâmicas familiares. Então, o critério era que a pessoa na qual eu cheguei na família dissesse que aquela família é uma família interracial e que eu também considerasse. Lia, eu queria começar perguntando agora sobre já essas frases aí que você antecipou, que é a mãe falando, ele não é negro, ele começou com isso depois de ir para a universidade, né? Um dos primeiros elementos que se apresenta no livro é esse mecanismo de negação do negro e da negritude dentro das famílias, né? Como é que isso funciona e o que é que significa essa negação? Bom, eu estou usando, né, neste livro, né, a ideia de negação do Freud, né? Então, se a gente pensar o conceito de negação, ele só pode existir porque sabe que se é. Ninguém nega algo que não sabe que existe, né? Aí é outra coisa, é aquilo que é chamado de denegação, né? Quando a gente diz que algo é negacionista, é porque a pessoa sabe que é, mas está negando, né? Isso eu acho que é o pressuposto, né, do que é a negação, né? Então, é bem interessante que, no caso, quando o Freud vai dar um exemplo, ele dá um exemplo de um paciente que fala de um sonho e que o Freud pergunta, né? Mas quem era, né, nesse sonho? E o paciente diz, não era minha mãe. E aí o Freud diz o seguinte, você tem que tirar o não e ficar com o resto do conteúdo, era minha mãe. Por quê? Ninguém perguntou se era mãe. Se a pergunta fosse, era minha mãe, e a resposta é não, não é necessariamente uma negação, mas a pessoa fez uma afirmação, não era minha mãe, sem que aquilo tivesse dado, né? É interessante pensar que ele diz isso, ele dá esse exemplo, né? E o que é a negação do negro, né? Ela aparece como um mecanismo em que as famílias, né, usam para se relacionar com o negro. Então, ele aparece de diversas formas. Por exemplo, tem uma pessoa que fala, minha mãe pintou meu pai de branco. O que ela dizia? Que essa mãe dizia que o marido não era negro, porque inclusive, ela dizia que o marido tinha alma de branco, aquela coisa super racista, né, negro, que as pessoas falam de negro de alma branca. Ou seja, a mãe amava, tinha um afeto por esse marido, e ela era racista. Mas para amar essa pessoa, ela negava que ele fosse negro. Isso era uma das dinâmicas. Então, o que essa dinâmica nos responde?
que o racismo não impede o afeto. Não é aquela coisa que as pessoas falam, ai, mas assim, eu não sou racista, eu tenho famílias, eu tenho amigos, etc e tal. Ela já é uma besteira, porque o racismo não impede o afeto. E o que acontece, né? Quando a pessoa nega a negritude de outro, ela mantém intacto o estereótipo sobre o negro. O que eu quero dizer com isso? Ela, ao invés de pensar o seguinte, olha, eu estou me relacionando com o negro, esse negro que eu amo e que eu tenho afeto não condiz aos estereótipos, né, negativos construídos pela cultura, logo eu desconstruo esses estereótipos. Não, a pessoa mantém todos os estereótipos e retira a pessoa do grupo. Ou seja, é quase uma mágica que o preconceito faz para estabelecer cognitivamente essas relações com pessoas de grupos na qual ela tem estereótipos. Então, eu acho que é esse mecanismo que se faz para manter os estereótipos vivos, você retira o outro ou nega que o outro seja aquilo que se quer. Essa é uma negação. Outra negação que acontecia muito, né, era que a pessoa podia, né, ter a cor da pele escura, mas se negava a possibilidade de a identificação com a negritude. Ou seja, tudo bem, né? Uma mãe falava o seguinte, essa cor dele é porque ele é árabe. Não tinha nenhum árabe na família. A família vem da Bahia, não tem nem nada que identifique o árabe. Mostrando que não é a cor da pele a questão. A cor da pele não quer dizer nada. A questão é o significado sobre a cor da pele, que significa que essa pessoa tem descendência africana, ex-escravizada, e todo o estereótipo sobre o negro africano que tem no Brasil. Então, acho que muito das relações aconteciam, de relações de proximidade, com esse mecanismo de negação, que, inclusive, a negação possibilitava, dentro da família, que o amor acontecesse. Violento isso, né? Mas como é que eu vou dar esse exemplo? Essa mesma mãe, né, que é a Maria, que fala que o filho só começou a ser negro na universidade, eu pergunto para ela se ela já sofreu racismo, e ela conta da filha, né, que é quando a filha engravidou, a filha nasceu branca, ela engravidou de um homem negro de pele escura. Ela estava com muito medo de como ia nascer a neta. E aí ela diz o seguinte, aí ela nasceu e aí ela era clarinha, e todo mundo se apaixonou por ela. Ou seja, a condição de ser clarinha foi a condição do amor. Acontece que as famílias interraciais, muitas vezes as pessoas nascem claras e elas vão escurecendo conforme o tempo. Essa neta, hoje, ela é muito escura. Ela é negra de pele escura. Só que ela não consegue se assumir como negra porque é como se tivesse, né, dito naquela família que a condição para amá-la é que ela, né, era clara. Então, ela alisa o cabelo, ela quer fazer uma cirurgia, ela está, né, incorporada daquele mecanismo de negar a si mesma, o próprio corpo, etc. e tal, para ser amado. Lia, a classificação racial no Brasil se dá por aparência, né? Na maioria das vezes. Em comparação com os Estados Unidos, que tem a ver com ascendência, né? Enfim. Mas mesmo assim tem diversas formas de interpretar a aparência de uma pessoa, né? Então eu queria te perguntar se para os seus entrevistados a aparência era esse fator mais determinante, a aparência a partir do que o outro mostra para ele, não de como a pessoa se vê, né? Para se identificar enquanto negro ou não. O que aparece, né? E o que eu observo? Que tem pessoas que são brancas em qualquer lugar do globo terrestre. Tem pessoas, né, que são negras em qualquer lugar do globo terrestre. Se eu pedir para vocês fecharem os olhos e imaginarem, né, vocês vão pensar, sei lá, num dinamarquês daquele bem estereotipado, esse cara é branco em qualquer lugar do globo. E alguém de origem senegalense, negro senegalense, que é negra africana em qualquer lugar do globo. Isso está evidente, essas pessoas elas não estão com dúvidas de classificação racial. Desde sempre, né, a classificação racial delas está dada. Acontece que entre esses dois polos, tem muitas pessoas que, dependendo da relação, o lugar que ela ocupa racialmente é diferente. Tem pessoas, né, que nas minhas entrevistas falaram que para a família negra dela, ela era branca, e que para a família branca dela era negra, mostrando, né, diferente do que as pessoas dizem que é um não lugar, que exatamente é o lugar
do pardo, muitas vezes, que é o lugar que se dá na relação. Ou seja, dependendo de que lugar ele está, com quem ele está, de qual é o contexto social, às vezes a mesma pessoa na zona norte do Rio de Janeiro, ela é branca, e aí ela chega ali no Leblon, ela é nordestina, né? Isso dependendo das configurações das relações de poder, porque raça, ela é uma forma de dar significado às relações de poder. Então a gente precisa entender quais são as relações de poder daquele contexto histórico. Por exemplo, aqui no sul do Brasil, que é onde eu vivo, qualquer pessoa de origem africana que tenha alguma marca no corpo, alguma mínima marca, nariz, cabelo, etc., que é vista como de origem africana, é negra. Essas mesmas pessoas não são consideradas negras na Bahia. Isso acontece, né? Se já acontece no contexto localizado, isso também acontece dentro das famílias. As pessoas classificam as outras muito em relações familiares. Por exemplo, a mais clara da família é vista como branca, muitas vezes. Ou morena clara, tal. Aí ela sai da família dela e na rua, se ela vai para algum lugar que é próprio da branquitude, ela é vista como negra. Então, tem um grupo brasileiro, né, que está muito, né, propício a pensar a própria classificação racial dependendo das relações e contextos sociais históricos, porque raça é uma invenção, né? Uma invenção que deu certo, infelizmente, mas é uma invenção, então precisa ver como é que se inventa aquilo naquele lugar onde ela está. E aí, se a gente for pensar, a própria classificação racial brasileira, ela tem alguns modelos diferentes, né? A gente tem o uso das 5 categorias oficiais do IBGE, que é preto, pardo, branco, aí indígena e asiático, né? Que é chamado de amarelo. Aí a gente tem um sistema que é branco, negro e índio, referente a esse mito fundador da civilização brasileira. A gente tem o sistema classificatório, que é meio popular, que as pessoas vão chamando de moreno, marrom, moreninho, etc. e tal, que aí tem uma gama enorme de classificação. Tem esse modelo binário, que é branco e negro, proposto pelas organizações e movimentos negros. Nenhum deles é verdade. É isso que a pessoa precisa entender. Nenhum deles é verdade, porque não existe verdade da raça. A raça é uma invenção. Então, todos eles são aquilo que se inventa naquele lugar que está. Isso não quer dizer que, por ser uma invenção e por nenhum ser mais verdade que o outro, que não tenha uma realidade muito violenta, né, do racismo. Ou seja, né, ao ser classificado negro no olhar do outro, essa pessoa sofre as violências do racismo na sociedade brasileira. Dito isto, ainda há as pessoas que se classificam dependendo das relações de identificações familiares. Ou seja, o pai, né, ou como naquela primeira família dos meus entrevistados, a avó olhou a menina quando nasceu e disse que ela era clarinha. E ela foi nomeada como Clarinha o tempo todo. Ai, que bonitinha, ai, ela é clarinha, porque ela era mais clara que o pai dela, né? Acontece que se ela sair daquela família, todo mundo olha para ela rapidamente como uma negra de pele escura, tá? Só que em relação ao pai, ela não era. Em relação que a família dela achava que ela poderia ser, ela nasceu clara. Então, ela aprendeu que ela era uma pessoa não negra, que era assim que a avó chamava. Então, ela passou uma vida se classificando assim, porque a família ela tem, né, um poder muito grande para a forma em que a gente se autoclassifica. O olhar familiar, aquele primeiro olhar, né, ele define muito de como a gente é na vida. E aí, as pessoas fora daquela estrutura familiar não entendem a classificação racial dela, não tem isso. Muitas vezes vocês não, né, não pensam, gente, a pessoa é negra e ela está falando que não é. Isso aí não aconteceu com o Neymar, não aconteceu com o quê. A gente não sabe quais foram as identificações e a própria classificação que ela teve na família. Então, para ela se classificar de outra forma que não é aquela da família, ela tem que ter contato com aquilo que é chamado de consciência racial, ou alguém chamou ela de negra na rua e aí ela, nossa, teve um impacto de ser chamado de negro e aí ela começa a ir atrás para tentar entender. Mas se ela não tem esse impacto, ou se ela não vai atrás, a classificação dela pode ser a mesma que a família deu. E a família, às vezes, deu uma classificação que não corresponde à classificação que o IBGE, ou seja, nota, ou que outras pessoas notariam. E isso não quer que ela está negando quem ela é. Ela teve essa classificação. Eu acho que muitas vezes as pessoas têm um julgamento moral sobre a pessoa, de dizer, olha, eu sou moreno.
ela foi chamada de morena na família dela. Não é uma negação, necessariamente. Talvez seja uma não consciência racial, né? Ou uma falta, talvez, de informação. Mas tem um julgamento muito moral sobre como as pessoas se autoclassificam racialmente, que não correspondem àquilo que são as primeiras dinâmicas familiares que ela aprendeu a se classificar. A gente se chama de mulher porque desde pequena chamaram a gente de mulher. Né? Não tem uma essência do que é mulher. Ah, minha menina, etc. E tal, uma menina, e a gente é uma menina. Né? Enfim. Né? Acontece isso também nas relações raciais. E acho que a gente precisa entender que aquilo que é da sociologia não corresponde, muitas vezes, àquilo que está ligado ao aparelho psíquico ou à própria produção de subjetividade do sujeito. Né? Entre a estrutura social e a subjetividade, existe assim, uma apropriação que tem a ver com os próprios sentidos e dinâmicas familiares que não está sendo visto pela estrutura social. Então, eu acho que isso é bem importante e talvez isso seja a coisa mais interessante que esse livro traga. E Lia, também uma das suas entrevistadas, eu achei muito interessante isso, a Amanda, né? Que ela se identifica com a negritude, ela menciona várias questões culturais que ela se identifica, que ela gosta, que ela, enfim, se sente pertencente, mas ela não se sente no direito aí, entre aspas, né, de se declarar negra por ela não ter sofrido preconceito. Então eu queria que você comentasse um pouco isso, né, porque ela chega a dizer que ela é emocionalmente negra, e aí o pai é branco, fala que ela é branca, e a mãe é negra, fala que ela é negra, e muito por conta dela ter sido alimentada por essa mãe, né? Ela mamou nessa mãe negra, então, e ela não consegue se identificar nem com uma coisa nem com outra. Então eu queria que você comentasse um pouco também dessas nuances, né? E no caso dessa família, é uma família que participa do movimento negro, é uma família que teve acesso à universidade, enfim, então a questão ganha uma complexidade, né, também. Então, a cor da Amanda, né? É bastante interessante pensar nesse capítulo, eu gosto muito dele, porque ele nos diz exatamente, né, dessa diferença entre classificação racial, identificação racial e identidade racial, né? Ela, obviamente, está identificada racialmente com aquilo que é a negritude. Ela faz teatro negro, ela participa dos movimentos negros, ela está identificada com a negritude. Eu, como entrevistadora, a notícia é que as pessoas não sabem qual é a cor dela, né? Mas eu sei. Mas eu não coloco ali. Eu classificaria ela exatamente como uma mulher negra. Ponto. Tá? Agora, ela tem um pai que chama ela de branca. E ele é autoridade na família. E ele diz, né, que ela não sofreu racismo. Mas talvez tenha uma intersecção violenta aí com a classe. Né? Eles são de classe média, né? O pai, classe média alta, e talvez o racismo, né, neste sentido, para ele, né, a falta de acesso à saúde, educação, os recursos daqueles que geram desigualdade, né? Ou talvez ela estudou em ambientes bastante progressistas, que tem uma máscara, né, que o racismo aparece de forma bastante sutil, etc. e tal. E o fato de ela ser de uma família de classe média, as pessoas embranqueciam ela. Não é só que ela se embranquecia, as pessoas embranqueciam ela, porque as pessoas são tão racistas que acreditavam que por ela ter acesso à saúde, educação, ou ter acesso a muita informação, a uma família de classe média, ela era uma pessoa mais branca. A cor da pele dela é a mesma cor da maioria das comunidades brasileiras, da maioria das pessoas encarceradas no Brasil, etc. e tal. Então, isso é o interessante de pensar, que a cor da pele não é só a cor da pele. A cor da pele vem junto com o ambiente que a pessoa está, o lugar que ela está. Tem pessoas que uma cor da pele, se ela estiver nas comunidades ou na favela, ela é negra, sem dúvida. Se ela estiver de terno, gravata, etc. e tal, em tais ambientes, as pessoas já embranquecem ela. Né? Então, assim, a gente acha que a cor da pele é objetiva. Nem a cor da pele é objetiva. A gente olha para a mesma cor da pele, na mesma cor, com significados diferentes a partir do contexto. Então, a Amanda não consegue se classificar tal como ela quer, porque para ela e para a família, ser negro é sofrer, está ligado ao sofrimento. Como ela não sofreu, ela não pode se classificar como negra. Agora, olha a violência que é isso. Então, assim, a negritude só pode ser a partir do sofrimento, né? Então, acaba sendo de alguma forma, e para ela está interditado ser negra, porque a voz é a voz
que diz, o pai é aquele que diz, olha, você não é negra. Ele é a voz daquela família. Mas é muito interessante porque na entrevista, e isso acontecia em várias coisas, uma hora o pai saiu de cena e a mãe e ela falam, não, a gente é negra. E parecia que se ela falasse ali com o pai na frente, ela tinha que escolher entre a mãe e o pai. Ou seja, se eu falar que eu sou branca, estou me filiando ao meu pai. Se eu falar que eu sou negra, eu estou me filiando à minha mãe. É como se fosse uma traição ao outro. E como eles são de movimentos sociais, a opção é binária. Se eles não fossem de movimento social, a pessoa ia falar, eu sou a parda, ponto. Se ela tivesse com outra classificação racial na cabeça, ela não ia estar com essa questão. Essa questão só é uma questão para ela, porque eles falam aqui, a gente sabe que não pode falar que é pardo, né? Eles falam, né? A gente sabe que a categoria é negro. Então, se ela não fosse, né, fruto de movimentos sociais onde a classificação é binária, se ela tivesse em qualquer outro ambiente que fosse, sei lá, em outro contexto, ela não estaria com algum problema de se autoclassificar racialmente. Isso também é interessante, que depende de qual é o discurso racial, fica mais difícil se classificar racialmente. E tem, assim, um número muito alto de pessoas pardas que não se classificam mais como pardos exatamente porque estão inseridos dentro do discurso mais binário. E okay, é uma conquista do movimento social, porque senão a gente não teria, né, as cotas. Agora, a gente tem que fazer uma diferenciação, eu acho importante, esse capítulo nos diz isso, daquilo que é a raça para ser usada em políticas públicas e aquilo que é as identificações subjetivas dos sujeitos com aquilo que é chamado de negritude. Lia, você já explicou que o racismo não impede o afeto, mas eu queria te perguntar sobre aquelas famílias onde um dos membros é abertamente racista, mas que mesmo assim acaba se casando, né, com uma pessoa negra. Como é que você entende isso? Então, acho que você me pergunta, né, da família da Mariana, que é a família Oliveira, né? Que é uma Mas você fala isso mais nesse capítulo, mas eu também tive um pouco a sensação com a primeira família, né? Ai, sim, eu esqueci o nome, né? a família Alves. É Posso família procurar? Alves. Deixa eu A procurar. família Da Valéria. É Alves. É Da Alves, Valéria, isso. é a família Alves, né? Então, acho que tem a família da Mariana e a família Alves, em que as pessoas são abertamente racistas. A família da Mariana, que é a família Oliveira, não é um racismo jocoso ou um racismo mais ou menos sutil, como o da família Alves, né? É um racismo radical, assim, de um radicalismo que choca, né? Eu conheci a Mariana, e eu acho que isso é interessante dizer, ela contando, né, por acaso, né, sobre a família dela. Ela perguntou o que eu fazia, eu já tinha acabado a pesquisa, ela perguntou o que eu fazia, eu disse, eu estou trabalhando num pós-doc e tal, e contei que era sobre famílias interraciais. E aí ela contou assim para mim, olha, a minha mãe cantava uma canção de ninar para mim que era racista. E ela repetiu, ela tinha lembrança na memória dela. E aí, como ela contou aquilo, eu fiquei muito chocada. Falei, gente, eu tenho que entrevistar a Mariana. E aí é interessante dizer que a Mariana eu entrevistei sozinha para não reproduzir a dinâmica familiar que causou tanta violência nela. A hipótese da Mariana é que a mãe dela, por ser uma mulher muito pobre e que sem condições, era uma mulher branca, né, do Recife, de olho claro, que vai para São Paulo para trabalhar de empregada doméstica, e era uma mãe solteira, que a única coisa que sobrou de poder para essa mãe era a branquitude. Então, a branquitude, nesse momento, aparece como uma propriedade. E pensa que naquela época, né, uma mãe solteira, pobre, estava muito fora do mercado afetivo, né? E essa mãe dizia o seguinte, o primeiro que aparecer para me ajudar a cuidar da minha filha, eu caso. É como se ela fizesse uma troca, né, entre a branquitude dela e esse homem negro, que é a pessoa que aparece, e ela, né, escolhe um homem negro, né, que também escolhe ela, que é um homem negro com uma identidade racial muito negativada, né, que tem uma admiração pela brancura, que acha que o olho verde é maravilhoso, ele não tem uma negritude positivada. Então, é como se fosse um troféu aquela mulher. Há uma troca ali. Essa é uma das razões, por exemplo, que uma pessoa racista, né, casa com um homem negro.
E ela também tem uma objetificação. Essa mulher, todos os homens dela, né, ela casa, né, com homens negros. Mas, pelos relatos da filha, talvez é esse o lugar, o único na qual ela vai se sentir superior. E parece, né, ela diz o seguinte, que a mãe dela era uma pessoa que atribuía para ela coisas negativas. Ela fala uma hora assim, é muito louco, porque até quando minha mãe tentava me defender, quando ela me xingava, eu chorava, ela dizia, de alguma forma, aquela mulher, né, se apiedava de mim, dizia para mim, não fica assim, macaco é seu pai, macaco é ele, você não é não, você é mais clara. Quando você crescer, eu vou arrumar o seu cabelo, você vai ver. Quer dizer, ela mesma xingava a filha. E ela falava que a mãe era racista, né, com o pai, já apelidava, né, eles chamavam o pai de fumaça. Então, realmente, de fato, essa relação era um jeito dela sentir algum lugar de superioridade. Aí eu acho que a gente tem aquilo que o Du Bois fala logo, né, que é um salário público e psicológico da brancura, né, que dava um sentimento para ela que nenhum outro lugar de classe, de gênero, de regionalidade poderia dar. Então, aí a sociologia, né, junto com aquela que produz subjetividade, né, vai explicando. Só que a tristeza, né, é que ela impediu da filha poder criar uma negritude positivada desde pequena, né, porque o olhar da mãe é um olhar muito importante sobre a filha, né. E aí eu acho que tem algo bastante interessante para dizer, não só desse capítulo, mas de muitas mães brancas, né, que hoje em dia têm filhos negros adotados, a gente vê aí atrizes famosas, e pensando que precisa empoderar a criança negra, mas são mulheres que muitas vezes elas se adornam, ou elas se estimam a partir de projetar no próprio corpo aquilo que é uma ideia de feminilidade branca que está repleto de uma ideia de superioridade. A forma diz mais que o conteúdo. Se essa mãe, né, alisa o cabelo, faz né, a harmonização facial, afina o nariz, e tem uma super, né, projeção do branco como ideal de beleza, não adianta só ela falar para a filha, o negro é lindo. A criança, né, essa filha, ela vai admirando a mãe e aí também vai produzindo algo negativo sobre si mesmo, que é o caso da mãe da Mariana, que falava, olha, meu olho verde é lindo, ela se achava muito linda por ser branca, e ela produzia uma ideia de que o branco era superior. Então, acho que essa é uma dica bastante importante, porque muita gente fala, adotei uma criança negra, o que eu faço, etc e tal, mas está lá super se produzindo, né, daquilo que é a estrutura racial, daquilo que é o feminino branco, da hierarquia, né, racial. Então, esse é um cuidado que eu acho bastante interessante, né, que o caso da Mariana mostra para a gente. Lia, e aí você falou um pouco, acho que seria interessante você falar um pouco do processo que algumas entrevistadas, especificamente o caso da Mariana também, passaram num esforço de positivar, né, essa negritude. Como é que é esse processo? Quais elementos que são mais importantes, né, estão nesse caminho? Então, eu acho que é interessante isso. Tanto no meu primeiro livro, na minha primeira pesquisa, com os brancos pobres, né, ou com os brancos que adquiriram letramento racial, e para a Mariana, que é, né, de família periférica, tal, o hip hop e o Mano Brown fizeram um trabalho de letramento racial e de positividade da negritude que nenhum intelectual conseguiu fazer, né? Então é muito interessante que, no caso da Mariana, é o contato com aquilo que é nomeado, né, uma consciência racial, que vem a partir, né, dos racionais para ela, que ela vai tendo consciência racial e que ela vai podendo processar que o problema não está nela, como ela dizia, né, que ela se sentia feia, que ela se sentia um monstro, que ela se sentia isso. Não está nela, está no racismo. Então, é muito importante pensar que as pessoas não sofrem por causa da melanina na pele. A melanina na pele não faz ninguém sofrer, né? Ninguém sofre porque tem melanina na pele. As pessoas sofrem porque encontram um racista, né? O racismo, é o encontro com o racismo que faz essa pessoa sofrer. Então, há um pulo que é eu sofro ou porque tem um problema em mim, ou porque tem o racista. Isso é talvez o pulo fundamental, né? Ao invés de achar que o cabelo não é bonito, que o nariz não é bonito, não sei o quê, é pensar isso é racismo, né? Acho que tem um processo aí
e que a pessoa vai começando a adquirir aquilo que são os símbolos, ao invés, né, da branquitude, que é alisar o cabelo, que é isso, que é aquilo, que são os símbolos de negritude positivada, que é muito que o pessoal da década de 70, no Black Beautiful, que é produzir significados positivos para aquilo que foi negativado pelo discurso hegemônico de raça, né? Por isso que tem uma diferença muito grande de falar 100% negro ou 100% branco. 100% branco é nazismo, 100% negro é orgulho racial daquilo que foi negativado, né? Então, é passar pelo processo de ir colocando símbolos, signos de negritude positivada, né, que é aquilo que é chamado de negritude, no próprio corpo, na própria vida, na própria estética, na própria cultura, tal, e produzindo, né, uma diferenciação ou uma negação da branquitude como símbolo de beleza, de modo de vida, etc. e tal. Que era o que a mãe da Mariana, por exemplo, passava para ela, né? Ela falava, um dia eu vou arrumar o teu cabelo, significava, um dia eu vou alisar o teu cabelo. Acho que é bastante, né, importante esse processo. Agora, a Mariana tem uma fala muito forte, e ela é uma mulher linda, tá? Você olha para ela, é daquelas deslumbrantes que passam na rua, mas ela fala assim, olha, eu me olho no espelho e eu vejo ainda aquela menina que se achava feia, né? Então tem um processo que é muito difícil, que é essa primeira infância marca muito forte, né? A forma de autoclassificação de si. Por isso a importância de ser desde muito cedo, né? E, Lia, no caso da família Albertini, né, o pai se autodeclara moreno e ele acredita no mito da democracia racial, né? Ele fala que tem espaço para todo mundo, etc. E aí você analisa um pouco como isso pode ser um mecanismo de defesa, né? Aí eu queria que você explicasse para a gente um pouco como é que essas defesas aí subjetivas podem operar para contribuir para a definição da identidade. Então, a família Albertini, o Guilherme, né, eu acho que tem também um componente geracional. Nessa época, né, que é a época, o Guilherme tem a idade que era a idade do Pelé, há pouco tempo, ele tem uns 80 anos hoje, né? Então, naquela época, o mito da democracia racial era muito difundido, né? E era importante para essa pessoa, no caso do Guilherme, acreditar nele. Por que era importante acreditar nele como defesa psíquica? Porque foi o próprio mito da democracia racial que fez ele achar que ele podia procurar tal emprego, que ele podia chegar na mulher que ele chegou, que ele podia conferir tal tipo de trabalho para ele. Então, ter o racismo e a consciência racial em mente o tempo todo também limita o sujeito, porque ele começa a achar, né, de alguma forma, e achar com razão, que vai sofrer racismo, né? Então, tem uma defesa psíquica em não ver o racismo o tempo todo. Agora, é óbvio que ele sabe que tem racismo, porque eu pergunto para ele se ele já sofreu racismo, né? E ele fala assim, uma vez eu fui barrado para entrar em um baile em uma cidade lá em Minas Gerais, né? Ele conta, né? Ele diz que o segurança disse que não podia entrar porque era negro. E aí ele fala o seguinte, mas depois eu percebi que o segurança estava de olho na moça que estava comigo. Então, não era racismo, né? Ele queria me ver fora da jogada, ele fala isso. Mas eu perguntei para ele se ele já havia sofrido racismo. Se ele não acreditasse que aquele momento foi racismo, ele não ia nem lembrar psiquicamente daquilo como racismo. Ele sabe, mas ele nega, né, de alguma forma. E tem uma importância muito grande na família Albertini a negação do racismo pelo próprio Guilherme. Porque é uma família muito tradicional, na qual a mulher é aquela que é responsável pela educação e ele é o provedor, é o homem forte. Então, é interessante que essa família, quando eu vou entrevistar, eu primeiro entrevisto a família inteira. E eu pergunto se eles sofreram racismo e o Guilherme fala, não, nunca sofremos. E a mulher e os filhos ficam quietos e ele vai falando que nunca sofreu, que ele chegou, né, de Minas em São Paulo e que ele conseguiu tal emprego, que ele conseguiu isso, que ele não sofreu racismo e tal. E a família fica muda e eu vou embora achando, nossa, tem uma coisa muito estranha aqui nessa família. Quando eu volto, né, para casa, eu falo assim, eu vou ligar de novo. E eu liguei para a família e perguntei, posso entrevistar vocês sem o Guilherme? E a família perguntou para o Guilherme, eu acho que ele queria que outras coisas fossem ditas, porque ele falou para a mulher, não, claro, faça uma entrevista sem mim. E aí eu chego lá de novo e é outra família, outra configuração, outra dinâmica.
E as pessoas falam, não, o pai sempre sofre racismo, ele joga futebol, quando ele erra é chamado de negão, quando ele acerta ele vai para o time dos brancos, e eles iam naquela coisa, né, branco contra preto, em Heliópolis. Então, ele vai contando, né, que uma vez ele ia no time do branco, outra hora vai na família do negro, e que sofre racismo no shopping, etc e tal. Então, os filhos reconhecem que o pai sofre racismo, a mulher reconhece que sofre racismo, e não falar na frente dele é um jeito de proteger a masculinidade dele. É isso que eu interpretei. Porque como ele era o provedor, aquela pessoa que provia a segurança da família, na qual, financiava a família, ele sofrer racismo aparecia como se ele fosse a causa de algo que não é a segurança familiar, que na verdade é um perigo sofrer racismo, né, num país em que a polícia mata do jeito que mata. Então, ele não seria esse homem provedor tão grande se assumisse esse lugar. Então, foi uma defesa da própria masculinidade, a família ficar quieta. Foi bem interessante. E é muito interessante essa família, porque a mãe vai se dando conta. Ela também acreditava na democracia racial, né, dessa época, e ela fez até a 4ª série, e ela vai se dando conta do racismo sofrido, né, por ela mesma, que ela acaba sendo não convidada mais para ir nos casamentos da família dela. Ela vê que o pai dela exige muito mais do genro, que é o marido dela, do que do outro genro. Ela vai vendo uma comparação e vai vendo isso, e começa, pelo próprio afeto, olha aí, o afeto nesse lugar entra em outra condição, a defender os filhos, assim, tipo, como uma leoa. A filha chega uma vez em casa chorando e ela fala o seguinte: não deixem que os outros te definam. Teu cabelo é lindo, teu nariz é lindo, tua boca é linda. Olha, é quase a frase da Bell Hooks, não deixe que os outros definam quem você é. Mas a mulher tinha feito até a 4ª série. E ela começa a proteger os filhos de um jeito que essas crianças que hoje, né, têm 30, 40 anos, quando eu entrevistei, todas têm aquela negritude super positivada, tão bem com a negritude. É muito bonito de ver como ter crescido, né, como uma ideia de negritude positivada. A mãe falava, né, olha que pessoa linda, toda vez que passava um negro na rua, quando via tranças, quando via cultura, e é uma mãe branca, mostrando que a consciência racial e a positividade da negritude é um dos fatores mais importantes, né, no crescimento dessas crianças. Elias, você já respondeu uma das perguntas que eu ia te fazer, que é sobre se tem um componente geracional aí, e tem, né? Eu queria te perguntar um pouco, então, sobre o que você acha que mudou, que fez mudar, né, essa questão de uma geração, e aí, se você poderia traçar um pouco, já me desculpando pela pergunta, mas uma expectativa em relação a uma próxima geração, talvez você tenha uma expectativa positiva aí para o que virá. Sim, como tudo eu sou ambígua. Quase como tudo, eu acho que as coisas elas caminham juntas, né? Um não impede o outro. A gente tem aí, né, algo que é muito positivo, que é ligado à consciência racial, que é, né, as epistemologias ou o conhecimento da cultura negra está muito maior em evidência. Outro dia eu sentei numa mesa no Rio de Janeiro e todo mundo que passava de pessoas negras estavam com aquela que é a estética da negritude, né? Não necessariamente estava de cabelo alisado, e eu não tenho nada contra o cabelo alisado, tá? Acho que cada pessoa tem um direito, mas o símbolo do cabelo alisado no nosso país tem, né, uma linha muito tênue entre eu aliso porque eu quero, porque eu gosto, ou eu aliso porque estou submetida àquilo que é a ideologia do embranquecimento, né? Então a linha é muito tênue. Então, com uma estética negra, né, nesse dia que eu fui no Rio de Janeiro, e, né, as pessoas perguntando, teve até uma entrevista que a pessoa perguntava, ai, que morena linda, né? Ai, que moreno lindo, e a pessoa falava, morena não, eu sou negro. Ou seja, uma afirmação, né, daquilo que é a negritude acontecendo, e a mudança geracional que essas pessoas conseguem, por causa das cotas, das ações afirmativas, estarem, né, na universidade em coletivos. Antes, na época do Pelé ou do Guilherme, aqui do meu entrevistado, era muito um negro único, era sempre um único dentro da universidade, um único na empresa. Então, é muito diferente você ter uma voz coletiva, podendo, né, dar lugar a isso, do que você ser o único. E aí, a violência é muito maior sendo o único, né? Então, eu acho que essa forma de ter coletivos, de ter muito mais,
empodera para que as pessoas se afirmem e que possam se afirmar como negros. Tem um dado que mostra que o racismo aumentou muito, não sei se você viu esse dado, né? As injúrias raciais. Mas talvez não necessariamente tenha mais racismo, né? Porque pode ser que tenham feito mais pesquisa ou que as pessoas consigam identificar o racismo que não eram identificados. Eu, em geral, digo, por exemplo, a universidade hoje tem muito mais casos de racismo do que na época que eu estudei. E isso é um bom sinal, porque antes era professores brancos com alunos brancos. O racismo institucional era tão grande que impedia, inclusive, que tivesse caso de racismo. O fato de que está tendo caso de racismo é que os negros estão lá. Então, se a gente for pensar, aumentou o número, né, de casos de denúncia, mas isso não quer dizer que teve mais, né, que tem mais. É que brancos e negros estão em mais lugares sem uma hierarquia tão grande. Agora, esse é um ponto que eu vejo muito positivo, mas eu não consigo ver saída para o racismo, né, da sociedade brasileira, pela violência, nessa estrutura econômica, né, de um neoliberalismo super acirrado, que cabe muito pouco. Os ricos nunca foram tão ricos. E a riqueza tem a ver com a supremacia branca, né? São brancos que têm esse lugar de poder. Entre os brasileiros mais ricos, os brancos são 70%. Entre os mais pobres, 75% são negros. Esse retrato do Brasil está no documento Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, divulgado hoje pelo IBGE. Ainda segundo a pesquisa, a população negra tem quase 3 vezes mais chances de ser vítima de assassinato do que os brancos. Então, a gente vai ter uma massa e a população muito empobrecida, né? Obviamente que, né, são os negros os mais empobrecidos. Então, isso está acontecendo ao mesmo tempo. E, ao mesmo tempo, a gente não acaba com aquilo que é o mais chocante, né? Que é a violência policial, que é a violência, né, das chacinas. A gente está aí, teve uma chacina na Bahia e teve uma chacina no Guarujá, acontecendo neste momento histórico, com governos, um de esquerda e outro de direita, né? Então a gente não consegue muito ver uma perspectiva otimista naquilo que é a violência policial, que mata muito negro, né? Então, se é para pensar, né, nessas perspectivas de futuro, eu acho que tem um ponto que a gente tem melhorado, que é a consciência racial, mas a estrutura econômica, né, e pensando, né, no contrato racial como uma supremacia branca, a supremacia branca sendo algo político e uma forma de um contrato de quem pode ter, de quem não pode ter, eu acho que o neoliberalismo acirra, né, uma pobreza maior entre negros e brancos mais milionários, que isso a gente não está dando conta de quebrar. Lia, a gente está chegando ao final, eu queria te fazer uma última pergunta. Última pergunta, né, Bianca? A gente não combinou? Uma última pergunta em cima de uma conclusão que você faz no livro, que é muito interessante, que você diz que no Brasil é possível ser contra o racismo, achar que o racismo é um mal que todos devem combater, casar com negros e, ao mesmo tempo, ser racista. Eu queria te perguntar, então, o que fazer, né? O que fazer para não ser racista? Como começar? Como é que as pessoas devem começar a trabalhar essa questão, né? Para efetivamente não serem racistas? Então, uma coisa é combater preconceito, né? O preconceito racial é muito diferente do racismo. E aí eu vou falar rapidinho, né, tentar definir, porque o preconceito, né, racial, se a gente for pensar, ele está ligado aos estereótipos, à imagem. Então esse a gente combate com a educação. Por exemplo, os judeus sofrem preconceito no Brasil, certo? Sofrem. As pessoas acham que eles são dono do mundo, que etc. Mas não sofrem aquilo que é menos acesso à educação, à saúde, né, entrada na universidade. Isso, né, é racismo. Eles sofreram racismo na Alemanha nazista? Sim, sofreram racismo na Alemanha nazista. Aqui é preconceito. Porque lá a sociedade, o Estado-nação se estruturava por aquilo que é o preconceito do antissemitismo, né? As pessoas perdiam direito, perdiam forma de estar no mundo, e etc. e tal. Então, no Brasil, né, o racismo não se combate apenas mudando a imagem no negro.
ele se combate com essas diferenças dos lugares hierárquicos, né? E as famílias que eu entrevistei, elas eram muito hierárquicas. A família negra, dentro da família branca, era vista como uma família que tinha menos decisão. Às vezes a família branca, ela, né, a pessoa casava com uma pessoa negra e queria retirar, quase como se fosse uma salvadora, retirar ela da pobreza, da negritude, é como se estivesse emprestando a brancura como num lugar de superioridade. Então, a hierarquia continuava ali, estabelecida, mesmo nas relações. O que eu acho radical, né, no antirracismo é retirar as hierarquias, né, dos lugares, né? O branco como mais belo, esse lugar que o branco aparece, né, num lugar hierárquico de superioridade e que repetia e era reproduzido mesmo nas relações afetivas. Então, tem muitas pessoas, né, que pensam, como que a gente pode fazer nas famílias, etc. Às vezes a pessoa compra livro, boneca, pensa o antirracismo, mas ao mesmo tempo está super hierárquica. Sabe quando tem uma família que vale menos e outra mais? Isso acontece nas famílias pobres e ricas que casam, né? A família pobre decide menos, ela vale menos. E também acontecia muito, né? Tem uma imagem que para mim era muito forte, que eu entrei numa casa, as fotos dos familiares brancos estavam todos na sala. E quando eu entrei para ir no banheiro, né, a entrevista era na casa das pessoas, tinha uma foto 3x4 do avô negro bem minúscula do lado do banheiro. Ou seja, o próprio lugar em que ocupava já mostrava a hierarquia, né? E aí as pessoas vão aprendendo, né, a hierarquia pela forma, muito mais do que pelo conteúdo, né? Então, eu acho que tem que ter uma atenção na forma, em que lugar, né, as pessoas negras ocupam, né, nessas famílias interraciais. Perfeito, Lia. Estamos chegando ao final do episódio e eu gostaria de te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Guilhotina. Eu que agradeço, Bianca e Luiz. Foi um prazer falar com vocês de novo pela segunda vez. Espero também, né, que esse livro possa circular, né, por aí, pelo Brasil, porque, na verdade, ele fala das dores de muitos dos nossos brasileiros. Valeu, Lia. Hoje recebemos a professora e psicóloga Lia Weiner-Schuckmann, autora do livro Famílias Interraciais, Tensões entre Cor e Amor, uma publicação da editora Fósforo. Obrigada a você que nos ouviu até o fim. Se você se interessou pelo livro da Lia, pode comprá-lo com 20% de desconto. O Le Monde Diplomatique Brasil tem uma parceria com a editora Fósforo e assinantes ganham desconto. Então aproveita e faça a sua assinatura a partir de R$ 12,90. Acesse diplomatique.org.br/assine. Se você gostou desse episódio, compartilhe o link nas suas redes sociais e nos ajude a alcançar mais ouvintes. Nós estamos com uma série especial sobre mudanças climáticas no Cerrado. Se você ainda não ouviu, faça uma busca na sua plataforma de podcast favorita. E você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 4 da tarde. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site, diplomatique.org.br/assine. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. Obrigada e até semana que vem. Racistas otários, os deixem em paz, pois as famílias pobres não aguentam mais, pois todos sabem e elas temem a diferença por gente carente que se tem. E eles vêm com toda autoridade, o preconceito eterno, e de repente nosso espaço se transforma no verdadeiro inferno. E reclamar direitos de que forma? Se somos meros cidadãos, eles o sistema. E a nossa desinformação é o maior problema, mas mesmo assim, enfim, queremos ser iguais. Racistas otários, os deixem em paz. 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 Justiça. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br